carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 6, está escrito assim até o verso 10. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, na carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Feche os seus olhos, ore comigo, peça a direção de Deus. Senhor, obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse momento. Obrigado, meu Deus, por tudo que Tu tem nos ensinado, tudo que Tu tens falado. Agora, Pai, faça com que, ó Deus, os nossos corações sejam tocados, ó Pai, porque estamos aqui prontos para receber a Tua palavra. Fala comigo, fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Queridos, por favor, se assente e preste atenção no que Deus quer falar a você. Eu não acho que Deus se importe com o quanto você tem, desde que consiga deixar Deus em primeiro lugar na sua vida. A Bíblia Sagrada nos diz lá no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 15: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Nós precisamos alcançar a maturidade necessária para sabermos obter, para sabermos ter qualquer coisa, sem que esta coisa tenha o domínio sobre nós. Eu creio que esse é o grande problema. Não é o quanto temos de alguma coisa, mas o quanto alguma coisa acaba tendo de nós. Às vezes, nós queremos muito de Deus, mas Deus tem muito pouco de nós. E à medida em que nós vamos nos deixando ser conduzidos pelo Espírito Santo, todas as áreas da nossa vida vão sendo prósperas, vão sendo abençoadas, porque a Bíblia nos garante, e eu creio nisso, que todas as bênçãos que eu preciso já foi nos dado, já é nosso por direito. A Bíblia diz claramente que nós somos herdeiros de Deus, não vamos ser, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. No livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E quando a Bíblia fala de todos, é de todas as bênçãos. Mas existem algumas pessoas que dizem: bom, pastor, mas isso são bênçãos espirituais e não materiais. E a maioria das pessoas que sustentam esse tipo de argumento esquece de uma verdade profundamente reveladora nessa área, que tudo
tudo que é bom vem de Deus. Na verdade, toda bênção, para ser bênção, ela tem que ser espiritual. Não existe bênção que não seja espiritual, porque a Bíblia diz que Deus é espírito, e tudo que de bom, a Bíblia diz, Tiago 1,17, você conhece, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há sombra nem mudança de variação. Então, todo tipo de bênção, de fato, para ser bênção, precisa ter em sua essência a natureza espiritual. Então eu creio que Deus nos deu todas as bênçãos que nós precisamos, vindas dele. E aí, nós não vamos precisar ficar fazendo esta categorização, não. Tem as bênçãos espirituais e as bênçãos materiais. Tem as bênçãos que são de cunho subjetiva, muitas vezes as pessoas acham que é assim, e as bênçãos que são, ou as coisas que são objetivas, mas a Bíblia vai nos dar com toda a certeza que tudo que é bom vem de Deus. Então, se nós queremos de fato sermos participantes do melhor que Deus tem, nós precisamos saber aonde essa bênção está. A Bíblia diz que essa bênção está no Espírito. Por quê? Porque se nós semearmos na carne nós vamos colher a destruição. É o que nós lemos aqui a partir do verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, na carne colherá corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, a palavra de Deus fala que tudo aquilo que é do Espírito tem cunho eterno, tem valor eterno, tem satisfação perene, não é coisa ou não são coisas que são efêmeras, que têm, na verdade, a sua forma passageira. São coisas que vão produzir em nós, são bênçãos que vão, deixa eu melhorar isso, são bênçãos que vão melhorar-nos como pessoas, como filhos de Deus efetivamente. Por isso, esse texto que nós lemos é muito importante, porque Jesus já tinha dito, o Espírito, João 6,63 vai dizer, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, se nós conseguirmos entender e alcançar o que Paulo está nos ensinando aqui, nós vamos aprender a semear da maneira correta todas as coisas na nossa vida. Nós vamos entender de fato que o que o Senhor está nos propondo é que nós vivamos aqui, como disse o apóstolo Pedro, justa e sobriamente, fazendo na verdade com que as ações que nós estamos realizando tenham valor eterno em tudo que fazemos, seja o que for e da forma que for. Por isso, eu quero que você entenda o que é você semear no Espírito. O que é você semear na carne? O que isso pode trazer de elucidação na nossa vida, na nossa espiritualidade. A palavra de Deus vai nos ensinar, e você vai aprender, que andar na carne não é
um comportamento ruim. E esse talvez seja um dos grandes problemas que nós enfrentamos quando vamos interpretar a Bíblia ou as verdades da palavra de Deus. Nós achamos que o andar na carne, né, é um comportamento ruim. Mas a Bíblia vai nos ensinar que o andar na carne é uma ideia ruim, é uma concepção ruim, é um jeito de enxergar a vida e as coisas ruim. É você enxergar as coisas a partir da materialidade, a partir da carne, a partir das suas vontades, dos seus desejos e das suas ambições, e não daquilo que de fato vai gerar bênção para a vida de todas as pessoas. A carne, segundo a Bíblia Sagrada, cogita, e essa é a verdade que eu quero que você leia comigo agora, em Romanos 8, versículo 5, que diz assim: porque os que inclinam para a carne, cogitam, pensam, a palavra que aqui está traduzida é conceitos, pensamentos, ideias em relação às coisas. A Bíblia diz: os que se inclinam na carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, quando eu semeio na carne, eu semeio a partir da ideia que eu tenho da carne, a ideia errada, a ideia ruim, as concepções equivocadas. E aí, meu irmão, o texto do capítulo 6 do livro de Gálatas, do versículo 6, que muitas vezes é colocada de uma forma equivocada, não muito clara, porque Paulo, quando ele escreve a carta aos irmãos da Galácia, aos Gálatas, ele tem um objetivo. As pessoas que tinham recebido o Evangelho estavam voltando a práticas legalistas. Alguns que saíram de Jerusalém chegaram nas terras da Galácia e diziam que Paulo tinha ensinado um evangelho que não era o evangelho completo, que eles precisavam se circuncidar e cumprir as leis de Moisés para serem aperfeiçoados. E Paulo escreve a carta aos Gálatas para rebater isso com contundência. E ele diz com muita propriedade no capítulo 3 que os Gálatas tinham começado no Espírito e estavam acabando na carne. Mas como? Fazer as coisas da lei é carne? Paulo que está falando. E às vezes a gente está pensando, irmãos, que carne, não é, tem a ver tão somente com prostituição, com lascívia. Esses são os frutos da carne. Isso já é, de fato, o produto da ideia ruim da carne. Esse é o fator. Quando você vai entender a palavra de Deus, o que Paulo está falando aqui, ele está falando o seguinte: quando vocês começam a achar que a carne de vocês pode produzir alguma coisa boa, por isso que ele fala da circuncisão na carne. Quando você começa a entender essas verdades, uma luz começa a raiar. Então aquilo que nós achamos muitas vezes que é a carne,
não tem nada a ver com carne de fato, e aquilo que a gente acha que é espírito, muitas vezes não tem nada a ver com espírito. Por quê? Porque o viver no espírito e o viver na carne são, na verdade, duas maneiras. Uma procede de Deus e outra procede da carne, instruída por Satanás, pelo diabo, que foi o que incitou a buscarmos de fato essa linha, esse caminho, e que nós agora precisamos estar identificando. O que é do Espírito, segundo a Bíblia Sagrada, vem de Deus, é tudo aquilo que de Deus procede. E o que é da carne pode ser a coisa melhor, pode ser a coisa mais socialmente aceita. A lei não era a Bíblia fala mesmo que a lei não era coisa. A lei é perfeita, justa e boa. Mas a lei, segundo o próprio apóstolo Paulo, apenas estava reforçando aspectos da própria carne, ideias de que eu, a partir de mim mesmo, posso, de alguma forma, fazer alguma coisa que agrade a Deus. Enquanto a Bíblia Sagrada nos diz que tudo aquilo que Deus quer, Ele gera em nós, a partir do seu Espírito e a partir da sua palavra. Por isso, Jeremias, no capítulo 17, versículo 5, é tão importante na nossa compreensão nesta noite. Jeremias, capítulo 17, versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Veja só, porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos no deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Então, a palavra de Deus, ela desde o Antigo Testamento nos mostra isso, que o semear no Espírito e o semear na carne é você. Quem semeia no Espírito confia em Deus e naquilo que o Espírito Santo de Deus está gerando em si. Os que confiam na carne, eles até confiam em Deus, mas acham que é aquilo que eles fazem na carne que vai produzir alguma coisa. Por isso, é tão importante que a gente faça essa distinção e entenda como é que, de fato, a nossa vida espiritual precisa ser concebida. Meu irmão, tudo que na sua vida não tem origem na orientação de Deus, seja o que for, não é espiritual. Por exemplo, você pode dizer assim, não é? Isso é carne. Você pode dizer o seguinte: eu tenho certeza que vou ter, preste atenção, que eu vou ter todos os recursos necessários no mês que vem para pagar as minhas contas. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Espírito Santo. Isso parece ser espiritual, parece ou não parece? Mas não é. O que é espiritual? Espiritual é você dizer: eu já tenho todos os recursos necessários, não apenas para o mês que vem, mas para o próximo e para
tudo que se faz necessário na minha vida é você concordar com Deus naquilo que a Bíblia já disse e ponto final. Por isso que nós podemos sim andar na carne, mesmo dentro da igreja. As nossas formas de expressão acabam produzindo aquilo que parece ser uma manifestação espiritual, mas não é. Não se condiz com a palavra de Deus. A Bíblia fala, por isso que muitas pessoas na área financeira têm um grande problema. Por que elas não conseguem ser fiéis? Por que elas não conseguem viver no Espírito? Por que não conseguem ser contribuintes da casa do Senhor? Porque na vida dele ou dela é sempre uma incógnita. Não é do Espírito que ela está buscando, é na carne. Então, ela não tem a convicção, a certeza de que Deus vai lhe dar de fato, ou que Deus já lhe deu de fato. Ela pensa assim, quando o Senhor me der, ela não tem a convicção de que Deus já deu. Aí o que acontece? Ela não consegue ser fiel. Porque o mês que vem é sempre, eu tenho que me precaver, eu tenho que guardar isso aqui, porque sabe Deus o que vai acontecer no mês que vem. Isso parece ser previdente, isso parece ser algo até elogiável em alguns casos, mas quando isso é produzido pela carne, não é você estar simplesmente sendo uma pessoa organizada financeiramente, uma pessoa organizada nas suas finanças, é a sua carne agindo para você ter algum tipo de segurança na carne, mas não procede de Deus, porque o que procede de Deus é a certeza, é a convicção de que Deus já nos deu tudo que nós precisamos, já está em nossa posse e nada vai nos faltar. E aí você não tem problema nenhum de ser dizimista, de ser ofertante, de ser contribuinte, porque você está vivendo no Espírito. Mas quem está vivendo na carne, ela pensa, não, eu preciso fazer alguma coisa. Paulo está falando isso. Paulo está dizendo isso lá para os Gálatas. Vocês começaram no Espírito, mas agora estão querendo se circuncidar, estão querendo guardar o sábado, estão querendo fazer todos os rituais. Por quê? Porque vocês querem se sentir seguros com alguma coisa que vocês podem fazer. Vocês se esquecem de que Deus já fez, de que agora vocês podem até fazer isso tudo que vocês quiserem, desde que não seja para tentar de alguma forma alcançar de Deus aquilo que de fato Ele já disse que já te deu. Por isso que quando você contribui, você não contribui simplesmente fazendo uma troca, você contribui tendo a convicção no seu coração que toda sorte de bênçãos eu já recebi. Então eu não vou ficar com medo de pegar uma parte dos meus recursos, do meu salário, daquilo que o Senhor já fez chegar na minha mão e devolver ou entregar ou abençoar a casa de Deus ou qualquer outro tipo de trabalho do reino ou pessoas. Não. Eu posso fazer isso com toda alegria. E aonde que a gente precisa então começar a exercitar isso, irmãos? Tem que começar em algum lugar. E Paulo então está dizendo, olha só, ele faz a sustentação de toda
a teologia do viver no Espírito e faz a diferenciação. Quem vive no Espírito, quem vive na carne, ele vai falar isso também muito forte lá em Romanos, mas aqui ele está usando algo que parecia ser bom. Vivendo, cumprir a lei de Moisés. Mas que, se isso for feito nessa perspectiva, para aperfeiçoar a salvação que é perfeita em Cristo Jesus, ou para que a partir daquilo que eu estou fazendo, eu consiga alcançar alguma coisa de Deus, é carne. Eu estou agindo na carne, porque agora, tudo que eu faço ou deixo de fazer, é em função da minha consciência com Deus, e daquilo que eu sei que eu tenho que fazer, por convicção, para abençoar as pessoas, para glorificar a Deus, e não apenas para estar em busca de uma recompensa para a minha vida. Por isso o capítulo 6 do livro de Gálatas é muito importante, porque ele faz toda a fundamentação dessa verdade, e depois ele dá orientações práticas. Então, vocês, segundo Paulo, quando pegar alguém em algum tipo de coisa errada, está no capítulo 6 de Gálatas, né? Encaminhe o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não seja também tentado. Agora ele vai falar de maneira prática. Se até o capítulo 5 ele faz toda a dissertação a respeito dessa verdade dentro da Bíblia ou dentro dos escritos santos, agora ele vai colocar em prática. E aonde é o melhor lugar para você colocar em prática isso? Ele vai dizer, é na igreja. Não é que seja só na igreja, mas é na igreja. E ele fala, levai as cargas uns dos outros, no capítulo 6, versículo 2, ajude as pessoas a levar as cargas, mas que isso não implique em que as pessoas simplesmente se achem livres das suas próprias cargas, que é o que diz a palavra de Deus logo em seguida, no capítulo 6, versículo 5, isso não te tira a responsabilidade de levar a sua própria carga. Eu ajudo, mas você tem a responsabilidade de levar a sua carga. Eu posso te ajudar, mas eu não posso fazer tudo por você. É o que diz o texto sagrado. E aí, vem o verso 6. O verso 6, irmãos, é algo muito, muito sério, muito importante. A palavra de Deus fala assim: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens. Diz um texto, de tudo que é bom, o texto que nós lemos, mas aqui na Revista Corrigida, de tudo dos seus bens. É uma coisa muito interessante, irmãos, isso, por quê? Porque geralmente os pastores têm dificuldade de tocar nesse verso. Por isso, geralmente você vê, quando alguém faz a leitura desse texto para pregar, esse texto geralmente é omitido. Porque você tem medo de passar a ideia de que o pastor está querendo colocar isso para se aproveitar de um texto e querer usurpar a sua posição, a sua autoridade. E não é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo o seguinte: você está recebendo algo espiritual, faça da pessoa que está sendo bênção na sua vida, você também ser bênção na vida dela. Aquilo que a Bíblia chama de reciprocidade. Tudo que vocês querem, Jesus já ensinava isso, tudo que vocês querem que os homens vos façam, faça você primeiro. É o que diz a palavra de Deus. Então,
A igreja é o lugar, por isso que o texto vai dizer: faça o bem, mas principalmente aos domésticos da fé, porque é aqui na igreja aonde nós somos chamados a exercitarmos, a fazer aquilo que de fato a nossa fé precisa fazer para todos, mas começa aqui, começa nesse ambiente, começa na casa do Senhor. Assim como o juízo também de Deus começa pela casa do Senhor, segundo Pedro. Por isso que é tão importante você saber da importância de se congregar, de estar junto, de estar participando das reuniões, dos cultos, ou online, para aqueles que não podem estar presentes, que graças a Deus nós estamos já vendo aí que está passando essa situação toda, mas o texto está falando: faça sempre o bem, porque a seu tempo você vai colher. Então o que Paulo está falando é o seguinte: se tem um ambiente onde você precisa estar exercitando com segurança, é um ambiente onde tem alguém que de fato, com sinceridade, está instruindo você na palavra. Tem alguém instruindo você na palavra, está fazendo você participante das coisas boas do Evangelho. Então, faça algo bom para esta pessoa. E não é só o pastor, são todas as pessoas. É um presidente de grupo, é um líder de célula, é um pastor auxiliar, é alguém que está te abençoando com palavras efetivas, verdadeiras do Evangelho. Comece a exercitar isso. Faça com que o exercício de oferecer às pessoas coisas boas comece nesse ambiente onde nós estamos compartilhando a mesma fé. Porque é aí que o exercício precisa começar. Às vezes você vai fazer isso lá fora. Não que isso não possa acontecer aqui dentro, ou dentro da igreja, mas é muito mais raro. As pessoas acabam se aproveitando de você lá fora. Por isso, a gente começa a exercitar aqui. Aquilo que Paulo falou de viver na carne ou no espírito, a gente começa a viver dentro da igreja, dentro desse ambiente que o Senhor nos colocou como filhos, a sua família, o seu povo. Por isso, no que diz respeito às coisas que você precisa semear em espírito, comece aqui. Comece a fazer as coisas boas. Significa que você não vai fazer lá na sua família? Significa que você não vai fazer no seu trabalho? Claro que sim. Mas se você tem um ambiente onde você pode realizar isso com a supervisão de pessoas que compartilham a mesma fé, que leem a mesma Bíblia, é disso que a palavra de Deus está falando. Por isso, o Senhor está nos chamando para vivermos um tempo, irmãos, em nome do Senhor Jesus, onde nós possamos valorizar o lugar onde Deus tem nos colocado como membros do seu corpo. Por isso, eu vou começar a semear no espírito, não mais na carne. O que eu vou fazer aqui não é para receber alguma coisa em troca de volta, embora isso possa acontecer. Vou fazer porque eu sei que eu preciso fazer isso de maneira que evidencie a minha vida no espírito. Isso é o que diz a palavra de Deus, meus queridos, porque a palavra do Senhor vai nos ensinar, né, que nós precisamos deixar de ser meninos, deixar de ser criança. Agora, a criança, ela tem a liberdade de ser criança e ela precisa se exercitar dentro de casa. Um pai
uma mãe sabe que a sua função é preparar o seu filho de maneira adequada para ele estar vivendo em sociedade. Por isso é tão importante a família. Por isso a igreja é tão importante. Por isso esse ambiente é tão importante. Porque enquanto a pessoa é menino, ou ela está se desenvolvendo, Paulo usa isso lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O que ele está falando aqui, irmãos? Existe uma maturidade que precisa estar se desenvolvendo. E qual é o melhor lugar para você ensinar o seu filho a maturidade? Ele é dentro de casa, é exercitando dentro da família as ações concretas. Para quê? Para que quando ele estiver lá fora, aquilo que ele aprendeu dentro da família, aqui dentro da igreja, que ele colocou em prática, ele possa fazer lá na sua vida, fora do ambiente domiciliar, mas com segurança. Por isso Deus, o Senhor nos colocou aqui como família. O melhor lugar para você fazer essa ação, desse semear no Espírito, meu irmão, é a casa do Senhor, é a família de Deus. Eu vou repetir, não é só, mas é o lugar aonde em segurança você pode agir e começar, porque aqui parte-se do princípio que não tem ninguém que quer se aproveitar de você. Não tem nenhum líder aqui que quer se apossar daquilo que é seu. Mas a gente precisa ir exercitando isso. Exercitando o ser generoso, o ser abençoador, o dar. É assim que a Bíblia fala. Por isso esse texto do capítulo 6, versículo 6 é tão importante. Porque Paulo está falando, você está sendo instruído. Comece a viver essa vida no Espírito aí. Comece a fazer parte, porque se você não faz aqui, dificilmente fará fora. Então abra o seu coração para isso, em nome do Senhor Jesus, e viva no Espírito, porque é no Espírito que você vai colher a vida eterna. Tudo que é de vida, tudo que é vida de verdade, é no Espírito que você colhe. Quem recebe essa palavra, fique em pé na presença do Senhor. Quero orar com você e por você nesta noite. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui estão os meus irmãos e as minhas irmãs. Gente tua, gente que tu tem colocado, Senhor, conosco nesse ambiente. Ambiente de fé, meu Deus. Por isso, a igreja local, a convivência dos nossos irmãos é tão importante. Estamos vivendo um momento tão complexo, tão difícil, aonde nós não podíamos estar aqui, Senhor, e ainda tem muitos que não podem, Senhor, por circunstâncias que fogem ao seu controle. Mas nós não podemos deixar de entender a importância de estarmos congregando, de estarmos juntos, de fazermos bem, mas principalmente aos domésticos da fé, aqueles que são da casa, Senhor, da família, aqueles que são, ó Pai querido, da mesma fé da tua igreja. Senhor, é isso que nós aprendemos nesta noite. E é isso que queremos, Senhor, colocar em prática. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço e eu te agradeço, meu Deus, muito obrigado. E todos digam amém. Diga graças a Deus.